Então, boa tarde a todos e todas. Damos início ao 6º Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro, uma realização do GT de Dramaturgia e Teatro da Ampol, acontecendo esse ano na sua versão híbrida, os simpósios online e as mesas e a parte cultural presencialmente aqui no Instituto de Letras da UF, na sala 218 do Bloco C, no auditório Ismael Coutinho. Com muita alegria que eu vejo hoje aqui amigos e amigas reunidas, gente que eu estava com muita saudade, que eu não via já fazia algum tempo presencialmente, e da mesma forma, com muita alegria que a gente recebe nossas convidadas de hoje. Então, em meu nome, em nome do simpósio, em nome de Priscila, né, que é a vice-coordenadora do simpósio, eu quero agradecer a presença de todas e todos e passar imediatamente a palavra para a Priscila, que vai fazer a mediação, apresentar nossas convidadas e dizer que é uma alegria enorme retornar a esse espaço de maneira presencial, mesmo com todos os perigos de hoje e de sempre. Priscila, querida, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, André. Quero dar as boas-vindas, né, para todos, todas, todes. Boa tarde para quem está acompanhando, porque acho que está sendo transmitido também, né, pelo canal do PPG em Literatura aqui da UF. Dizer que é um prazer estar mediando essa mesa com essas duas mulheres maravilhosas, que eu fui pedir, né, assim, aqui, como que você quer ser apresentada? Ah, só fala que eu sou professora. Ah, só fala que eu sou criadora do Instituto. Eu falei assim, como assim, né? É que eu acho que são tantas coisas no currículo que a gente poderia destacar que fica difícil. Então, eu vou fazer uma apresentação protocolar, no sentido de falar que a professora Eleonora Zília é professora da Faculdade de Letras, da UFRJ, de Literatura Comparada, foi diretora da Faculdade de Letras de 2010 a 2017, e também diretora da Associação de Docentes, da UFERJ, né? Associação de Docentes da UFRJ. A Cecília Boal, portanto, criadora do Instituto Augusto Boal, que aceitou também o convite aqui e nos dá muita honra da sua presença. Eu gostaria de dizer, atriz, né, e cantora, a gente pode exatamente, né, fez uma participação recente, que a gente consegue ver no YouTube também. Eu gostaria de dizer da importância dessa mesa em relação ao tema, né, o tema do biênio do GT, Teatro, Política e Direitos Humanos. A mesa também recebeu esse nome. Eu acho, só pela descrição muito breve que eu fiz aqui, a importância, então, dessas duas mulheres, dessas duas figuras públicas também, para esse debate. O convite foi em torno, portanto, desse tema, e a gente pensou em começar com a Cecília, Nora. E só para falar um pouco da organização, a gente vai ter mais ou menos entre 20 e 25 minutos de fala, né? E depois vamos jogar já para a conversa. Tá bem? É isso aí, Cecília. Será que eu tenho que falar com isso? Ah, tá. É para que grave, então. Então, começamos pela apresentação, né? Que ela falou que essas duas mulheres maravilhosas, então ela já apresentou, né? Não? Como você quer ser apresentada? Eu vou dizer como uma mulher maravilhosa. Não vou dizer como uma mulher maravilhosa. Então, quando eu fui casada com Augusto Boal durante 43 anos, eu sou argentina e eu conheci ele lá, fazendo uma peça de teatro, e fui morar com ele em São Paulo, e depois acompanhei ele assim pelo mundo afora, em todos os exílios, que foram bastantes, né? A gente percorreu bastantes lugares, e já morou em bastantes lugares. Então, quando eu falo, na verdade, parece que eu estou num terreiro de macumba, porque eu falo por ele, né? Que baixa o santo e eu assumo, porque, enfim, quando a Priscila me convidou,
eu fiquei pensando o que o Boal teria feito. Em primeiro lugar, o Boal não gostava de gente sentada, ele botava todo mundo para fazer teatro e para se movimentar. Então, provavelmente ele teria perguntado como é que você define o teatro, o que você acha que é o teatro. E eu própria fiquei pensando como é que eu defino o teatro e achei que era difícil de definir, né? Não é difícil de definir, não é fácil de definir. A segunda coisa, então, como é que define a democracia? Ainda é mais difícil de definir. Tem a definição do dicionário, mas o que é a definição para cada um, não é? E então fiquei pensando assim, o que ele teria feito, não é? No caso, se ele tivesse sido convidado, e realmente não sei o que ele teria feito, porque provavelmente teria mandado vocês levantar das cadeiras e tentar fazer imagens sobre o que é o teatro, sobre o que é a democracia. Então eu resolvi, como eu sou psicanalista, na verdade, agora esse é meu exercício, né, profissional, e o princípio da psicanálise é a associação livre. Como eu também não sou uma teórica, não sou brasileira, coisas que eu vou ir colocando ao longo da minha fala, eu achei melhor fazer uma fala assim, espontânea, descosturada, e a gente costura depois, ou vocês costuram, a gente não costura nada e fica por isso mesmo, né? Lamento. Então, a primeira coisa que eu pensei foi que o Boal, em geral, é mais conhecido pelo teatro do oprimido. E ele é conhecido mundialmente. E o curioso do teatro do oprimido é que esse não foi o nome que o Boal escolheu para seu livro. Provavelmente ele tinha esse livro na cabeça, e quando a gente teve que se mudar, entre aspas, para Buenos Aires, que é o lugar onde eu nasci, depois que ele foi preso, enfim, e que ele, enfim, conseguiu ser liberado da cadeia, depois de 4 meses de prisão, nós fomos morar no meu país, e ele não tinha nada para fazer. Então, quando o Boal não tinha nada para fazer, ele escrevia um livro. Ele provavelmente já tinha esse livro na cabeça, como eu falei. E o Teatro do Oprimido, não sei se vocês já leram, mas é um livro realmente de um teórico. É um livro realmente de um pesquisador. Não é um livro de, como eu posso dizer, uma pessoa que está propondo apenas um método. Ele faz toda uma reflexão, e por isso que o livro se chama Poéticas Políticas, porque ele tenta fazer uma análise de todas essas poéticas políticas que marcaram, segundo ele, né, a história do teatro. E ele começa pelos gregos, onde teria sido, então, interessante ver a questão da democracia também, né, o que era a democracia para os gregos, né? E ele faz uma crítica da proposta aristotélica, ele faz uma crítica através da questão da catarse. Depois ele passa pelo Brecht, que ele já... Oi? Diga. Não, depois eu falo. Tá. O Teatro do Oprimido eu também acho. Então, mas como ele estava em Buenos Aires, e ele provavelmente se sentia assim, né, como alguém que tinha perdido tudo, embora Boal não era uma pessoa que se queixava, isso era uma coisa muito legal, ele sempre dava a volta por cima, nesse sentido ele era muito extraordinário. Ele conheceu um editor chamado Daniel Divinsky, que tinha uma editora pequena, que depois ficou rica e notável, porque começou a editar Mafalda, de Quino. Então, se imagina, né? A editora ficou uma editora rica. E esse senhor Divinsky, não sei porquê, é claro que era uma pessoa de esquerda, quis editar livros de oprimidos. Então, primeiro ele editou Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Na Argentina tinha um psiquiatra chamado Alfredo Moffat, que tinha escrito A Psicoterapia do Oprimido. E aí, quando Boal levou um texto para ele, ele gostou, mas mudou o nome, né? Em vez de chamar Poéticas Políticas, que diz mais o conteúdo do livro, colocou Teatro do Oprimido, obviamente com intenções de venda, né? Quer dizer,
Você vê que é terrível, né? O mercado vencedor, inclusive até no caso do Boal. Então, ele colocou esse nome e ele teve razão, porque colou, virou um nome famoso, mas também teve um problema que não chega a ser um problema, mas que faz uma relação muito fácil, muito direta com Paulo Freire, e as coisas não eram bem assim. Não é, de certa forma, por maior que seja Paulo Freire, é uma redução no caso do Boal e do tamanho das propostas do Boal também. Para entender o Boal, a gente tem que partir não só do Arena, senão que agora eu fiz uma descoberta recente, já sabia, mas enfim, que foi a relação do Boal com Abdias Nascimento. Eu digo isso porque acabei de voltar de Inhotim. Inhotim acabou de abrir uma exposição no Dia da Consciência Negra sobre Abdias. Na verdade, a exposição era para ser sobre Abdias. Mas eis que me ligou o curador de Inhotim, porque viram, entre os documentos de Abdias, as cartas do Boal para ele. E me perguntaram onde estavam essas coisas do Boal. Eu disse que estava tudo no Lazar Segal, onde estão agora os documentos originais de Boal. O curador foi lá e eu me deparei, a minha grande surpresa, sem saber muito bem o que fazer com isso, porque é complicado, que metade da exposição era sobre Boal. Então, se vocês querem ir a Inhotim, porque é uma exposição que não vai durar para sempre, ela fica até julho. Ficou muito bonita. Metade dedicada a Abdias e metade dedicada a Boal. Então, tem uma parte da história do Boal que não é muito conhecida, e que é essa relação dele com Abdias Nascimento. É muitíssimo interessante, eu acho que merecia um estudo, merecia uma pesquisa, merecia até uma tese, sei lá, alguma coisa que eu sou incapaz de fazer. E eu me lembro que uma vez me ligaram umas alunas tuas, lembra? E elas ficaram surpresas quando eu falei que Boal tinha escrito 4 peças para Abdias. Então, foi interessante, porque Boal tinha 20 anos, Abdias tinha 36, ele já já era um homem de teatro, de certa forma, que já tinha um terreno, já tinha um território, ele já tinha montado peças até no Municipal. Foi o Nelson Rodrigues que apresentou Boal para o Abdias, e Abdias acolheu, ele adotou, digamos assim, o Boal. E o Boal, não sei se foi assim, porque não tem tanta documentação, talvez do lado do Abdias tenha mais. O Boal levou junto o Leo Jussi, que dirigiu peças para o Abdias, e o Glaucio Gil. Então, Abdias adotou 3 jovens dramaturgos brancos. É interessante isso, porque não sei como seria. Agora a relação é muito mais conflitiva. E não só adotou, como realmente as 4 peças que o Boal escreveu para Abdias, de modo geral, são bastante ruins, porque são as peças de uma pessoa de 20 anos. Abdias montava todas, e isso eu achei extraordinário. E eu conversei com a Léa Garcia, e ela me falou que eles ensaiavam na casa do Boal, às vezes, que ficava na Penha Circular. Então, ia o TEM, algumas pessoas, para a Penha Circular, e na casa da mãe do Boal ensaiavam as peças. E Abdias apitava, Abdias dava ideias. Tanto é que tem uma peça que chama O Cavalo e o Santo, que é sobre um terreiro de macumba, e o Boal de macumba não entendia nada. Então, realmente, assim, acho que Abdias é que... Né, tem outra que chama Laio se matou, enfim... Acho que vale a pena, para quem quer fazer uma pesquisa, tentar ler essas peças, mas com essa perspectiva, né, que eram peças de uma pessoa de 20 anos. Além disso, vocês vão se perguntar o que tem a ver com democracia. Mas tem, enfim. Então, Boal, como era filho de português, e de um português que tinha vindo muito pobre para o Brasil, um imigrante que viu uma padaria na Penha, tinha que entregar para o pai um diploma. Então, ele estudava engenharia química na Praia Vermelha. Mas ele argumentou com o pai
que os irmãos tinham feito mais tempo de estudo, porque o irmão tinha estudado medicina, porque, na verdade, ele queria ir para a Columbia University estudar com John Gassner, dramaturgia. E Abdias entregou uma carta que eu estava comentando com a Priscila, que foi uma pena que eu não trouxe, porque é muito engraçada. Ele entregou, em português, uma carta muito solene, onde ele diz que o portador dessa carta é representante do TEM. Se a gente for pensar bem, é muito interessante também, porque um jovem branco foi representando um grupo de teatro negro. E acho que ninguém se horrorizou. Eu tenho a impressão que ele não foi rejeitado, né? Ele foi acolhido pelo Langston Hughes, em primeiro lugar, esse poeta negro importantíssimo, e por grupos de teatro negro, e ele escreveu 2 peças em inglês para 2 grupos de teatro de lá. E tem outra carta muito engraçada, porque o Boal tinha a mania de escrever para todo mundo e sempre cobrava que as pessoas respondessem. Então, ele cobra do Abdias, se queixa longamente que Abdias não escreve para ele, e Abdias responde que o preço do selo era muito caro para o TEM, que o TEM não tinha dinheiro e que ia ficar muito caro ficar respondendo todas as cartas do Boal. Então, assim, eu queria contar um pouco essa história, porque nesse momento, né, em que se fala tanto de inclusão, né, e que é tão importante essa temática, como esses 2 homens se entenderam tão bem e como Abdias, esse dramaturgo e homem de teatro negro, adota esse jovem branco de 20 anos. E eu faço agora a questão de falar disso porque é uma dívida, de certa forma, que o Boal tem com Abdias, né? Que eu acho que ele reconhecia. E ele colocou no livro do Padeiro que Abdias foi o seu primeiro amigo. E a gente chegou aí na casa do Abdias quando ele fazia anos, enfim. O que esses 2 homens tinham em comum além do teatro? Obviamente, a preocupação política, né? A preocupação com a democracia, a gente pode dizer. Mas, enfim, eu creio que era mais de um ponto de vista de classes, né? Dessa questão das classes. O Boal era um marxista, né? E, enfim, nunca ocultou esse fato, né? E a luta dele sempre foi pela igualdade de direitos. Isso também incluía a questão racial. Acho que Abdias talvez focasse mais, não sei se você sabe mais, Alexandre, mas a questão racial, mas para o Boal, enfim. E nessa categoria, digamos assim, você pode colocar assim absolutamente todos os oprimidos, né? Por diversas razões. Então, eu fico me perguntando agora muito, diante dos 4 anos que a gente sofreu, e o que a gente vai ter que continuar sofrendo, né? É evidente, né? Que apareceu um lado muito feio, assim, que a gente não gostaria de ter que ver, né? Pelo menos eu não gostaria. O que o Boal pensaria agora? Quais seriam as propostas dele? O que ele diria, né? E é difícil, claro que ele estaria do lado do Lula, claro que ele estaria do lado desse governo, mas é difícil saber exatamente o que fazer com essa gente que está se manifestando. Eu não sou brasileira, então isso sempre para mim é complicado, porque a impressão que dá é que é uma crítica. Eu venho, eu venho de um país onde não teve escravidão. Isso muda muito as coisas, muito. É melhor? Não. Tem latifúndios? Tem. É um país colonizado? É. Continua sendo colonizado? Continua. Tem o menos preso pelas pessoas pobres? Tem. E os pobres argentinos, que na verdade são descendentes dos índios, são chamados de cabecitas negras. Esse é o nome que se dá. E os cabecitas negras e os descamisados eram o povo que apoiava o general Perón, que tinha outra proposta. Com todas as críticas que você possa fazer, ele tinha outra proposta. Tinha uma proposta de beneficiar as classes mais despossuídas, de fato. Então, como foi a história da Argentina com relação à história do Brasil? Mas, sim, muito brevemente.
Os espanhóis chegaram, assim como chegaram aqui os portugueses, provocaram aquele auê, porque chegaram com os navios, chegaram com os cavalos, chegaram com as armas, e mataram todos os índios. A limpa que os espanhóis fizeram, como posso dizer, eles foram muito mais profissionais que os portugueses. Eles mataram todos. É impressionante. Praticamente não sobrou nada. Dos índios patagônicos, sobraram 5. Então, o que aconteceu? Eles não tinham mão de obra escrava, mas não lhes ocorreu comprar escravos ou capturar negros africanos e trazer para vender. Não tinha mercado de escravos. Em outros países latino-americanos teve. Não tanto como no Brasil. O Brasil se destacou por ser o maior, né, mercado de escravos da América Latina. Então, eles começaram a importar italianos, espanhóis, que trouxeram mãos para trabalhar no campo e trouxeram o anarquismo. E rapidamente se organizaram em sindicatos. Então, a história argentina tem essa característica, o que marca muito também as ideologias das pessoas, né? É evidente, eu vou dizer que a Argentina é um país que tem tantos reacionários como no Brasil. Mas o que a mim me impressiona do Brasil, e digo a vocês com toda honestidade, é que há um desejo de voltar à escravidão que, para mim, é evidente, e cada vez ficou mais evidente com Bolsonaro. Bolsonaro, para mim, é uma criatura que não tem nenhum projeto. Ele não tem nenhum projeto, a não ser continuar roubando tudo que ele puder, ele e a família dele. Mas os que estão por trás dele têm um projeto, sim, que é se apropriar do Brasil e voltar a colocar as pessoas, em primeiro lugar as negras, mas também as brancas, nessa condição de escravidão. E isso é uma coisa que é muito forte. E eu me pergunto se, provavelmente, o Boal trabalharia, sobretudo, com relação a isso, porque no Brasil tem uma série de coisas que... Aconteceu alguma coisa com o microfone? Não. Por exemplo, da mesma forma que não se pode falar não se pode falar da ditadura. Outros países latino-americanos condenaram os ditadores, né? Condenaram todos. No Brasil não se condenou. Então, parece que é um assunto do qual não se pode falar. Mas também não se pode falar da escravidão, quer dizer, quem fala são os negros. Mas as pessoas brancas, de modo geral, não admitem muito isso. Até muito pouco tempo atrás, as pessoas ficavam horrorizadas quando eu falava que no Brasil tem racismo. Então, eu não sei se porque eu sou uma pessoa de fora e eu posso ter esse olhar, para mim era evidente. Da mesma forma, se tive um grupo que fez Murro em Ponta de Faca, a peça do meu marido. Me convidaram para ver, eu fui. E eu falei, gente, por que vocês não fazem debates sobre a ditadura? Por que vocês... E aí eles começaram a fazer. A gente começou a falar dessa questão de que os torturadores não foram condenados. Teve uma ampla anistia, que é uma mentira também, né? Porque os que estavam do lado de cá não foram amnistiados, os torturadores foram. Não só foram, como foram homenageados, né, pelo nosso presidente. Então, assim, eu não sei o que a gente vai fazer com isso. Eu não sei se essas pessoas estão berrando na frente dos quartéis, se dão conta, porque, inclusive, tem pessoas negras na frente dos quartéis gritando. Então, eu digo assim, que grau de alienação é necessário para você não perceber essas coisas que, para mim, são enormes e que saltam à vista, né? Então, enfim, eram essas coisas que eu queria propor para a reflexão, porque é óbvio que enquanto tiver racismo não tem democracia, que enquanto tiver o desejo de voltar a escravizar, seja brancos, seja negros, não tem democracia. Então, não se pode falar de democracia se não se fala antes dessas coisas. E realmente, assim, em psicanálise, a pedra angular da psicanálise é o reprimido.
né? Que você tem o teu reprimido a nível individual, e aqui tem todas as sociedades tem um recalque, né? E o reprimido no Brasil, para mim, em primeiro lugar, é a questão da escravidão. E daqui para frente espero que se fale cada vez mais sobre isso. Bom, é para isso, talvez, que o teatro do oprimido possa ser usado. Depois, assim, a gente pode continuar conversando, mas eu queria colocar assim um pouco essas questões. O Boal não trabalhou tanto a questão do racismo, que eu saiba, mas, assim, a gente teria que perguntar para outras pessoas que acompanharam nos últimos tempos um pouco mais, mas hoje eu creio que ele trabalharia. Hoje eu tenho certeza de que ele trabalharia, porque ficou muito evidente, para mim ficou óbvio desde o primeiro dia. Então é isso. Já vou direto. Então tá, tem aqui as provocações para fazer com a minha amiga Cecília, porque a Argentina na mesa não tem jeito, né? Estou brincando. Não, lá na frente eu faço. Não, é aproveitando o clima do futebol só para brincar, né? Para brincar. Vamos ver a gente nessa tragédia. Deus me livre. Bom, mas vamos lá, vamos nem pensar. Não, mas assim, vou falar algumas coisas. Eu estou com uma ideia que eu espero chegar lá, né, para desenvolver. Mas antes eu queria fazer só alguns comentários sobre a fala da Cecília, para a gente fazer uma conversa, né? Primeiro, assim, que eu estava aqui naquela hora que eu falei com a Priscila, é porque a Cecília falou do Boal como teórico. E é impressionante como a gente acaba esquecendo disso. Eu estava assim, conversando com a Priscila essa semana, né? Falei, gente, procurei tanto um texto bom que discutisse o Aristóteles, porque esse semestre me pediram para dar aula de teoria literária. Eu não costumo dar aula, minha aula é de cultura brasileira ou de literatura comparada, mas aí eu fui dar teoria. Aí estava discutindo Aristóteles com os garotos. Eu falei, gente, eu queria tanto um texto bom. Aí, no final do semestre, eu falo com a Priscila, e a Priscila falou exatamente, o teatro oprimido, o Boal, tem uma discussão muito boa. Então, eu pensei, primeiro, só para confirmar, né, que assim, é um livro que, do ponto de vista teórico, é importante, é interessante, faz uma discussão que faz falta para a gente hoje, inclusive, entender, entrar nesse debate. O que eu acho que a garotada, inclusive, tem que estar dentro dele, porque não dá para a gente dizer, acabou o teatro aristotélico, aquela bagunça, que é teatro clássico, e aquilo é passado, mas aquilo é uma formação da nossa consciência, do nosso processo civilizatório. Rever esse texto, ler o texto com propriedade, ser capaz de elaborar uma crítica sobre esse texto é fundamental. E eu continuo achando essencial que os nossos alunos, né, no primeiro período, inclusive, passem por isso. Então, já está lá na bibliografia, de novo, Boal. E eu fico triste, porque me deu raiva isso. Gente, como que eu não consegui lembrar disso, né? Mas, enfim, isso é a primeira coisa. A segunda é que, realmente, o contato com a Cecília, para mim, foi uma das coisas mais importantes da minha vida, porque eu estava como diretora da Faculdade de Letras. E é muito ruim, né, gente? Diretor da faculdade, vocês devem imaginar, é a tampa da privada, é o roubo do fito, é o mosquito, é qualquer coisa, menos coisas interessantes para a gente ver, debater, e uma rotina pesadíssima, mesmo no período que eu fui diretora, em que tínhamos dinheiro, né, era o Reúne, era a expansão. E a Priscila foi a ponte maravilhosa, né, para a gente impedir o novo exílio do Boal, que era a saída dos documentos, do acervo do Boal, que estava sem acolhimento, que nós lutamos muito para que na universidade tivesse um acolhimento. A gente chegou, né, aí por falar na importância da democracia e da memória e no tamanho da nossa derrota, né, a gente chegou a elaborar um projeto importante de proteção dos acervos. Era um projeto que reuniria as universidades do Rio, tivemos apoio, tivemos com a Haddad, com todo o apoio, possibilidade de recursos. E aí a roda da história, né, veio, enfim, e jogou a gente de novo aí para algumas décadas de recuo, perdemos essa possibilidade, mas, enfim, deixou grandes e profundas raízes na Faculdade de Letras, esse trabalho, a Priscila mesmo, e essa possibilidade de eu estar aqui, reencontrar pessoalmente a Cecília, que a gente só se falou
pelo Zap aí nesse período de pandemia. Então, estou muito feliz, muito contente de estar aqui e de saber que aqueles meus anos à frente da direção da Faculdade de Letras serviu, né, para alguma coisa. Uma delas que eu muito me orgulho foi ter podido participar desse processo e me reaproximar do Boal, porque eu acho que, como muita gente da minha geração, nos anos 70, né, o Boal fazia parte do kit de sobrevivência, fazer teatro do oprimido, fiz muito teatro invisível no metrô, fazendo campanha, 78, principalmente, campanha eleitoral de 78, 82, a gente fez muito teatro invisível, se divertia muito nas ruas, tentando construir uma nova consciência. Então, reencontrar o Boal e conhecer a Cecília pessoalmente foi realmente, para mim, um acontecimento da maior importância. Aí, o que eu ia falar, Cecília, da provocação que eu ia te fazer, é porque essa questão da escravidão eu discuto muito, todo semestre, com os meus alunos e tal. E, assim, a Argentina teve escravo. A Argentina escravizou, ela recebeu e ela comprou mão de obra africana. Em 1813, eu dei uma gulgada que teve a lei do ventre livre, 1853, a abolição. E o que eu sempre discuto com os meus alunos, olha só, todo o processo civilizatório de modernização, de construção do capitalismo, de acumulação de capital planetariamente, expropriou, explorou e usou a mão de obra escravizada que veio arrancada da África e que foi o grande negócio dos portugueses, que eles enriqueceram, etc., com esse comércio. Mas existe uma questão de proporção quando a gente discute o problema do Brasil para entender essa dimensão que a Cecília estava falando. Hoje a população afro-argentina é de 0,1%. Né? A Argentina, assim como muitos países no mundo, né, a mão de obra escrava foi decaindo e o Brasil virou uma espécie de reserva de mercado para esse comércio. E que, enquanto o mundo inteiro parava de usar a mão de obra escrava, a gente só fazia crescer. Né? Ao longo do século XIX, inclusive, a gente chegou a ter 25% da nossa força de trabalho como escravizada. Isso muda toda a dimensão, a relação que a gente tem que pensar do que é essa herança e desse desejo, né, de uma parte da nossa elite, das nossas chamadas classes dirigentes, né, terem essa nostalgia da escravidão, que eu concordo muito com a Cecília. Essa coisa da Argentina foi só uma brincadeira, né? Porque isso, confirma. Exatamente. Confirma, né? Mas eu digo assim, porque dizem assim, todo mundo, porque isso também é uma explicação. Todo mundo escravizou, todo mundo usou mão de obra escrava, não foi só o Brasil. É verdade, todo mundo usou, mas a dimensão que tomou o uso da mão de obra escrava no Brasil é única no planeta. Só tem parâmetro com a Roma Antiga, que usou, e de forma diferente, mas a relação com a mão de obra escrava. Então, assim, não tem possibilidade de comparação com os Estados Unidos, com lugar nenhum do mundo. O Brasil é um caso único, onde a questão da escravidão é muito estruturante na nossa sociedade e é um desafio, de fato, para todos nós, né? Bom, enfim, então, dizendo isso e falando, inclusive lembrando dos nossos bons tempos de vida democrática e de sonhos e de um Brasil melhor, eu ia trazer para a discussão aqui também um texto que eu tenho discutido sempre com os meus alunos, a Priscila, todos nós, é um clássico, né, nos estudos da literatura, que é o texto Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Né? E esse semestre mesmo eu tive que ler já muitos fichamentos para corrigir muitos fichamentos do texto, e aí não poderia não falar dessa questão nesse momento. E é interessante rever esse texto hoje, né? E aí para a questão central da luta democrática que eu queria falar. Assim, de um ponto de vista nosso, né, de professores da área de letras, a gente sempre trabalhou muito, vamos dizer assim, a segunda parte do texto, em que, quando Antônio Cândido começa a desenhar o que são bens compressíveis e bens incompressíveis, quer dizer, aqueles que você pode reduzir, consumir menos, abrir mão, e aqueles que não, que são os essenciais para a própria existência.
né? E ele vai construir claro que uma argumentação absolutamente primorosa, né, do lugar de bem incompressível da literatura, quer dizer, um bem que a gente não pode abrir mão sob pena de mutilar a nossa própria condição humana, né? Só que ele não faz isso com uma celebração da literatura como algo construtor de virtudes e de um homem melhor, de um ser humano avançado, porque não, justamente incorporando a dimensão contraditória da literatura, porque ela participa também do sistema de opressão, ela constrói os sistemas ideológicos, as justificativas, vamos dizer, ela participa do jogo político também, para ajudar a dar a argamassa e o cimento para que aqueles loucos hoje estejam lá na beira dos quartéis ajoelhados. Enfim, ela não é inocente, ingênua, nem é um instrumento apenas de libertação no sentido das suas virtudes subversivas exclusivamente. Ela tem um aspecto contraditório, mas é esse aspecto contraditório que é necessário à vida, é esse embate e principalmente a essa capacidade, essa necessidade de dar forma, né? E forma, quando ele estabelece a questão da forma, ele faz questão de identificar o mesmo procedimento que existe em quem cedo, Deus ajuda, quem cedo madruga, existe num verso ele dá o exemplo de Tomás Gonzaga, enfim, que inclusive de desenhar que não é só a literatura do ponto de vista erudito, clássico, ou dos textos escritos que formam esse direito, mas ele vai aos provérbios, ao folclore, como ele chama, como ainda se chamava naquele momento, enfim, ele vai a qualquer manifestação humana necessária que formalize, que figure a experiência e que, com isso, organize a nossa própria condição de observar e existir, né, como seres humanos numa sociedade, etc. e tal. Então, o texto é bacana, e, infelizmente, ele anda sendo muito questionado por uma crítica muito rasa, muito superficial, né, como se ele fosse um porta-voz de um humanismo letrado ultrapassado, grafocêntrico, de defesa, né, porque, como ele fala das manifestações folclóricas e populares orais até as formas mais complexas da literatura, que aí existiria uma hierarquização. Gente, eu fico triste de ver essa crítica, a superficialidade dessa crítica, porque é evidente, quando a gente lê, que tem um vocabulário da década de 80. Um vocabulário que hoje a gente está remexendo profundamente, enfim, a própria ideia de sentido da literatura está sendo transformado. Mas a reflexão mais profunda que está ali é essencialmente deshierarquizadora. Ela é exatamente a ideia de construção da necessidade, da urgência, da socialização, do máximo de humanização entre todos nós, e inclusive do direito que as classes populares, as classes trabalhadoras, as pessoas que não têm acesso, né, às melhores escolas, aos melhores lugares, né, que o dinheiro pode comprar, que elas possam ter acesso aos melhores bens culturais, os mais importantes e contraditórios que a humanidade produziu. Então, essa ideia ela é fundamental e é transformadora até hoje. Então, queria só deixar também esse meu registro aí em torno desse debate, desse texto e da superatualidade dele. Mas aí eu queria ler um trechinho desse texto para vocês, porque, como eu disse, eu não trabalhava com teoria, trabalhava com outros textos e voltei para ele há pouco tempo. E foi um choque, porque aí fiquei lá, talvez, aí, alguns anos sem ler o direito à literatura. E o início, a gente chegou a me dar dor no peito. Assim, porque qual foram as condições do Cândido para escrever esse texto? Na década de 80, durante o processo de discussão da nossa Constituinte. E ele, então, foi convidado, ia ter um ciclo, né, sobre a questão dos direitos humanos, os direitos fundamentais, a Constituição e tal.
e ele, então, prepara um texto como contribuição para o debate sobre a Constituição de 88. E aí, a introdução, ele vai falando de como, das conquistas, né? de onde ele está falando ali no final da década de 80, com aquele impulso nosso, em toda a sociedade, de varrer o que a gente chamava de entulho autoritário, né, daquilo que foi se acumulando na vida social brasileira depois de 20 anos aí de período de regime, de ditadura empresarial, civil, militar, enfim, comunicacional. Depois a gente vê o pacote, né, da aliança em torno dos militares que fizeram valer o regime militar durante esse período todo. Inclusive, isso seria bom, né, os militares, alguns, né, essa parte aí desse generalato esquisito, de entender que eles não vão dar o golpe porque eles querem. Né, as Forças Armadas, em 64, não deram o golpe porque aquela meia dúzia de generais resolveu dar o golpe, porque havia uma concertação, vamos dizer, mundial, né, começando no Departamento de Estado norte-americano, passando pelos grandes grupos empresariais, enfim. Né, o golpe de 64 foi uma grande articulação, né, e por isso mesmo hoje vai ficar essa tentativa aí de quartelado, a gente espera que em breve se dissolva. Mas voltando, então, aí eu queria só ler um trechinho para ter me avisa do tempo, hein, que senão eu saio falando sem parar. Professor é horrível, né? A gente vai, gosta, né? Começa e tal, gosta do assunto. Então, ele vai falando, e quando ele abre o texto, ele vai falar dessa dimensão que nós chegamos à década de 80, tem um otimismo extraordinário dele ali, que pela primeira vez a humanidade desenvolveu, né, condições técnicas, tecnológicas de acabar com a fome no mundo. Quer dizer, que a miséria, a desatenção, a mortalidade infantil, a fome na maioria da população era artificial no sentido de que poderia ser, de fato, hoje na década de 80, já resolvida pelos avanços técnicos da humanidade. E aí, como ele diz, isso só reforça a perversidade do sistema, porque aí nós temos tecnologia, nós temos condições, e então não resolvemos de fato, porque tomamos a decisão, enquanto sociedade, pelos grupos dirigentes, de não resolver, de conviver com isso, mas que tem, portanto, no horizonte do Antônio Cândido, ali da década final dos anos 80, a superação da miséria, pelo menos da sua forma mais aguda. E aí ele vai dizendo, no mesmo sentido, eu interpretaria certas mudanças no comportamento cotidiano e na fraseologia das classes dominantes. Hoje não se afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino que haver pobres é a vontade de Deus, que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados, que os empregados domésticos não precisam descansar, que só morre de fome quem for vadio e coisas assim. Existe em relação ao pobre uma nova atitude que vai do sentimento de culpa até o medo. Nas caricaturas dos jornais e das revistas, o esfarrapado e o negro não são mais tema predileto das piadas, porque a sociedade sentiu que eles podem ser um fator de rompimento do estado de coisas, e o temor é um dos caminhos para a compreensão. Veja, ele tem aí uma boa dose de ironia, uma boa dose de provocação e nenhum elogio às classes dirigentes. É porque eu já vi as pessoas lendo isso aí num sinal trocado, né? Impressionante isso. Porque, né, eu sei que é difícil a sutileza, né, o raciocínio que vai pela sutileza, que não vai para o absoluto, que não vai no sim nem não, né, enfim, ser um pouco compreendido com um pouco mais de profundidade. Sintoma complementar, eu vejo, na mudança do discurso dos políticos e empresários, quando aludem à sua posição ideológica aos problemas sociais. Todos eles, a começar pelo presidente da República, fazem afirmações que até pouco tempo seriam consideradas subversivas e hoje fazem parte do palavreado bem-pensante. Por exemplo, que não é mais possível tolerar as grandes diferenças econômicas, sendo necessário promover uma distribuição equitativa. É claro que ninguém se empenha para que, de fato, isso aconteça,
mas tais atitudes e os pronunciamentos parecem mostrar que agora a imagem da injustiça social constrange e que a insensibilidade em face da miséria deve ser pelo menos disfarçada, porque pode comprometer a imagem dos dirigentes. Esta hipocrisia generalizada, tributo que a iniquidade paga à justiça, é um modo de mostrar que o sofrimento já não deixa tão indiferente a média da opinião. E aí, concluindo, do mesmo modo, os políticos e empresários de hoje não se declaram conservadores como antes, quando a expressão classes conservadoras, classes conservadoras, era um galardão. Todos são invariavelmente de centro e até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários. Então, terminando aqui, quer dizer, ele não está fazendo, não há nenhum engano, não há nenhuma ilusão sobre os limites do processo de redemocratização que o país está vivendo, mas há um sentimento de vitória, que é, de fato, real. Né? 88 foi uma grande vitória. Quer dizer, a nossa transição ela teve problemas, nós não conseguimos encarar o nosso passado, principalmente em relação à tortura, e aí, com isso, também não conseguimos fazer uma discussão que eu acho que é também central, que é uma revisão do que foi a luta armada no Brasil, porque a gente, diante do AI-5, diante da brutalidade, diante da ausência de punição para aqueles que agiram de forma absurda, desumana, desigual, violenta, sem princípios, sem paralelo, inclusive sem respeitar leis primárias de países em guerra e etc. e tal, que foi o que o nosso regime militar fez ao reprimir de forma, uma brutalidade desmedida e absurda, né, o enfrentamento à luta armada no país, a gente também não consegue nunca fazer uma discussão sobre aqueles equívocos. Eu acho que tudo, como disse a Cecília, tudo que fica guardado fica cheirando mal. Né? E eu acho que isso é um problema para a gente também, a gente rever essa discussão, entender esse processo, mas a gente não pode fazer isso sem punir exemplarmente aqueles que, de forma brutal, desumana, absurda, disparatada, né, entre a ação, da forma como foi, porque se a gente não faz isso, realmente não dá, a gente jamais, eu não ouso, estou fazendo no grupo aqui essa discussão, mas publicamente essa discussão assume para a gente sempre um lugar de proteção e defesa. Inclusive porque, a partir do AI-5, é que essa discussão ganha força entre a nossa juventude e por um cerceamento absoluto de toda e qualquer possibilidade de expressão. Né? E foi justamente esse cerceamento, esse entupimento de todos os canais que jogou uma parte muito querida e muito importante da nossa juventude, às vezes em ações suicidas, enfim, de uma violência, de uma brutalidade, que fez também com que a inteligência do país, a intelectualidade, o mundo cultural abraçasse essa história, jamais aceitassem termos que às vezes são comuns em outras histórias, onde esse debate se deu num campo democrático, né, como na Itália, na Europa, por exemplo, assumir a nomenclatura de terroristas para aqueles guerrilheiros, para aquela luta. Então, existe um modo, né, que nós protegemos essa história, mas eu acho que ela precisa ser passada limpa. E, para ser passada limpa, precisa, em primeiro lugar, a punição, porque foi, sem dúvida, uma história das mais absurdas do ponto de vista da brutalidade e do desrespeito às normas básicas de direitos humanos e mesmo daquelas que, numa guerra que já é, né, um momento de profunda desumanidade, que você ainda mantém alguns princípios e todos eles foram desrespeitados e, enfim. Não gosto nem de começar a falar, né, porque aí vai levantando todas as nossas cicatrizes, as nossas dores, as nossas feridas. Mas eu acho que é um exercício necessário para a nossa democracia. E, na verdade, a tristeza que me dá, né, quando eu vejo o texto do Cândido, é ver o nosso retrocesso agora, essa vergonhosa
assunção, né, dessa nova direita, que não tem mais vergonha de se dizer conservadora, de direita, né, e de levantar as piores bandeiras, as mais atrasadas, retrógradas, e que jogam o nosso país num fosso ainda mais profundo da nação, de uma das nações mais desiguais do planeta. Então, assim, os desafios são gigantescos. Eu acho que essa, como eu estava falando aqui antes, né, a preguiça que dá para mim pensar depois do Ano Novo, né? Porque enquanto a gente está aqui, a gente está na expectativa de que as coisas vão mudar. Vai ser muito bom, porque tudo vai mudar. Espero que a gente tenha o tal do revogaço, que a gente consiga levantar os sigilos, punir exemplarmente, né, aqueles que destruíram, né, o país. A gente espera que seja um processo importante nesse sentido, mas quando eu penso no trabalho que vai dar para a gente, né, do que vai ser cada dia, enfim, cada momento vai ser uma grande batalha. Nós estamos muito longe, né, de um momento, vamos dizer assim, desse otimismo, desse sentimento do Cândido, que mesmo sabendo que os problemas não estavam resolvidos, ao menos os fantasmas, os monstros tinham voltado, né, para o buraco de onde eles nunca deveriam ter saído. Né? E agora a gente vai ter de novo esse trabalho. Eu espero que a nossa geração e as próximas, né, encarem esse desafio e a gente, até num tempo mais curto, consiga colocá-los no seu devido lugar. É isso, gente. Desculpa se eu me Não, eu queria justamente falar da relação do Instituto Boal com a FJ. Porque quando o Boal morreu, eu me vi realmente com um quarto cheio de papéis, que ele juntava muita coisa e eu não tinha nem ideia de que tinha tanta coisa lá. Então, a gente tentou começar a organizar um pouco, né? Eu tenho um filho que faz cinema, então ele começou a se preocupar muito com as fitas em VHS que iam estragar, e de fato estragaram muitas. Enfim, nem vou contar o périplo todo, porque passou por vários lugares, até que a Priscila foi através da Priscila que eu entrei em contato com a Eleonora. E a gente realmente batalhou juntas para poder preservar né, uma boa parte desse acervo. Não conseguimos tudo. Eu lembro de você indo me arrastando para o Parque Tecnológico para ver se eles nos davam dinheiro e não nos deram, né? Não. Mas, graças ao FJ, graças a Eleonora e ao reitor Levi também, vamos dizer, né, que essas fitas VHS elas foram digitalizadas e toda a documentação, toda, do Arena até o Teatro do Oprimido, que foi o recorte que eu fiz. Por quê? Porque no Teatro do Oprimido tem muita coisa na internet que você já pode achar. Mas, por exemplo, o Teatro de Arena tinha muita coisa muito antiga, recorte de jornal. Então, toda essa parte foi digitalizada graças ao FJ. Todas as fitas, todas foram recuperadas. Então, se o acervo hoje em dia, vocês podem vê-lo num site, né, na internet, que é só colocar acervoaugustoboal.com.br. Ele está bem organizado, tem muita coisa, tem muito material. Não tem tudo, mas tem muito material. E os originais não puderam ficar na UFJ, porque a gente não conseguiu o dinheiro, mas estão no Lazar Segal, que é um lugar legal, assim, mas é uma iniciativa, como se diz, público-privado, quer dizer, eles têm dinheiro, não sei de onde, e tem um pouco de dinheiro do governo. Então, por causa disso, também eles conseguiram uma salinha lá que eles estão organizando agora. Ainda, porque quando eu enviei toda a documentação para lá dentro das caixas, já organizada, começou a pandemia. Então, os documentos passaram 2 anos enfurnados, e só agora que eles estão começando a colocar nas prateleiras. Mas, assim, para quem estiver interessado, as coisas estão lá. Até isso, as coisas, tudo Arena, tem muita coisa, muito. Foram mais de 400 casas, impressionante. E agora, uma coisa que é muito importante, falarei muito também, não se preocupe, que foi o mandato do Boal como vereador do PT.
que foi nos anos 90. Ele foi convidado pelo PT e ele resolveu se candidatar. E fez um mandato político-teatral. Você participou? Eu votei. Você votou no Boal? Ah, todo mundo votou no Boal. Senão ele não teria ganho as eleições. Pelo visto, um mandato muito alegre, muito criativo. Eles vários e perguntavam para as pessoas o que elas queriam, do que eles queriam trabalhar. E usavam o teatro, né, para propor, para construir decretos e leis, e alguns deles passaram. E tem um testemunho do que foi o mandato. Tem dois, na verdade. Um livro, porque o Boal já inventou um troço chamado Teatro Legislativo, que anda aí pelo mundo. Então, tem um livro que chama Teatro Legislativo, e tem um muito divertido que chama Aqui Ninguém é Burro. Porque, como o Boal falava muito bem, escrevia muito bem, ninguém perdia os discursos do Boal. Então, quando avisavam, parece que eu nunca estive numa sessão, assim, numa Câmara de Vereadores, mas pessoas que trabalharam lá me contaram. Quando avisavam pelos microfones que o Boal ia falar, imagina o tipo de gente, fora o PT, não tinha PSOL naquela época, então só tinha PT e alguns outros. Imagina o tipo de gente que saía dos lugares para ir para o plenário assistir à Câmara o discurso do Boal. Aí, um dia, o César Maia perdoou a dívida da Golden Cross. E o Boal ficou possesso e fez um discurso contra essa ação do prefeito. E ele acabou dizendo, porque aqui, nesse lugar, ou somos todos, não sei exatamente a frase dele, ou somos ladrões ou burros. Pronto, acabou. Aí pediu a palavra um vereador, que agora não vou me lembrar o nome, mas está no livrinho, e fez um discurso dizendo, como se falam eles, o ilustríssimo vereador, não sei o que, parará, eu quero dizer a ele que aqui ninguém é burro. Então, eu não sei se foi um lapsus, eu não sei se ele falou isso mesmo. Mas a questão é que o livro chama Aqui Ninguém é Burro. Então, é um livro onde estão todos os discursos do Boal na Câmara de Vereadores e que vocês podem ler, porque realmente acho que deve estar no estante virtual e senão nós temos cópia digitalizada. E, assim, é uma delícia ler os discursos dele também. Então, assim, agora que o PT volta, enfim, nessa salada misturada, como falam os franceses, salada de saison, gostaria muito de poder organizar o que foi o mandato. Eu vou tentar falar com alguns eleitos agora do PSOL, que são mais companheiros, de certa forma, para ver se interesso alguém que me ajude a digitalizar, enfim, a procurar toda essa documentação que diz respeito a esses 4 anos desse mandato, porque agora acho muito importante. E só para finalizar, alguém colocou na internet um texto que o Boal escreveu para a posse do Lula, em 2003, que chama A Posse como Cultura. Não sei se algum de vocês já recebeu. Porque alguém colocou, eu nem me lembrava desse texto, não sei se eu li alguma vez. E depois um diretor de São Paulo, Marco Antônio Rodrigues, fez uma montagem com atores lendo cada uma parte. Não gostei muito, não, mas enfim. Porque o texto é muito potente. E o que eu gostei, porque a gente tem alguns vídeos também no acervo, é que o Boal leu esse texto na frente do Lula, Gil, uma série de pessoas. E depois ele passou por essas pessoas todas, pelo Gil, pelo Lula, e entregou o texto na mão da Dona Marisa, que estava sentadinha, que a Dona Marisa era um perfil muito baixo, assim. Era diferente da Janja. E ele entregou na mão dela. Achei muito bonito, eu não sabia. E isso está registrado, né? E ele fala muito de comida. Ele fala no texto muito de comer, de mastigar. E de que
o prazer de comer, que é o prazer primário, né? O prazer do bebê. E é um texto muito lindo, assim, acho que vocês acham na internet, a posse como cultura. É isso. Bom, agradecer as falas primorosas da Cecília e da Eleonora. Deixa eu tirar aqui, gente, desculpa. Desculpa. E eu tenho 2 comentários, mas eu acho melhor por conta do tempo, né? E para privilegiar também quem veio até aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, porque a gente já tem alguns minutos aí para o lançamento de 2 livros do GT, mas eu acho que cabe, né, André? Eu gostaria de começar dessa vez. São 2 questões muito breves que eu gostaria de levantar para as duas. Primeiro, esse depoimento, Cecília, que você apresenta da relação do Boal com o Abdias Nascimento e como o Abdias adota o Boal, né, um intelectual negro adotando um jovem intelectual branco, jovem intelectual branco, dramaturgo, que faz representar por uma carta, né, nos Estados Unidos. Né, e o que me chama a atenção não é tanto o ato de generosidade ou de afeto expresso nesse depoimento que você dá, porque é maravilhoso por si só e eu sou insuportavelmente otimista. Então, eu acho que a vocação humana é a vocação para o afeto, para a presença, para a proximidade. Mas o que me chama a atenção é a radical diferença, e aí eu tomo radical não no sentido de Paulo Freire, mas radical numa acepção negativa dessa palavra, que nós vemos hoje determinados aspectos da luta racial no Brasil, né? Que essa imagem, me parece que nos dias de hoje, para certa postura sectarista, me seria impossível, porque o Boal não estaria no seu lugar de fala, né? E eu penso que esse exemplo, esse depoimento singelo, mas muito potente que você dá, demonstra de uma maneira muito efetiva a importância do encontro, da necessidade do encontro generoso entre as pessoas, né, que ultrapassa e que reforça a luta contra a desigualdade. Então, é mais um comentário do que qualquer outra coisa. E eu queria dizer 2 coisas. Quando você falava sobre o texto do Cândido, aliás, muito obrigado pela exposição, sobre o texto do Cândido, quando você fala do otimismo do Cândido em 88 e que ele aponta, né, a certa vergonha que havia na época, e então se trocava a direita, ou a extrema-direita, talvez não estivesse ali explicitada nesse tema, mas a direita pelo centro-direita. Eu sempre me interessei mais pelo centro de macumba do que a centro-direita e a centro... Porque a centro-direita, o centro-direita, a centro-esquerda veio dar nesta merda que nós nos enfiamos hoje. Desculpe uma palavra, né, mas não vejo outra para dizer, né? Vai dar nisso que a gente está hoje, né? Então, é fundamental perceber, e aí é interessante, né, que você retoma uma discussão importante, a má recepção que esse texto tem recebido hoje, deslocando da sua situação de enunciação dos anos 80, final dos anos 80. Né? E me parece que não havia nada de ingênuo na postura do otimismo do Antônio Cândido. E parece que hoje apresentar uma visão otimista sobre a possibilidade, sobre a vocação desse país, tem sido retomado como algo ingênuo. Então, se você pudesse falar um pouco, Eleonora, sobre isso, sobre essa não ingenuidade do Cândido, seria muito agradável. Muito obrigado. Virei quase um perguntador conferencista. Não, foi ótimo. Não é porque dá vontade de falar, né? Eu mesmo, assim, se me deixarem aqui, eu vou deixar todo mundo dormindo, falando sem parar. Porque, inclusive, a gente fica lendo, e quer falar, e quer discutir, né? Eu acho que, enfim, a situação do país é muito aguda. Né? Então, assim, eu acho, Antônio Cândido faz uma falta gigantesca, né? Como intelectual. E quando você fala dessa vocação generosa, quer dizer, da gente... porque eu acho que o que é mais apaixonante no Cândido, no texto do Cândido, é que ele tem um desejo de falar para todos, porque ele acredita em todos, na capacidade, isso você falou nessa vocação, em despertar o que há de melhor. Ele dizia, eu quero escrever para ser entendido por um professor lá do interior.
né? Que não tem nada a ver com esse nosso ambiente de cancelamento, de sectarismo. Algumas são irresistíveis, né, gente? Fazer piada com determinadas situações que não são nada engraçadas, no sentido que implicam em coisas tremendas, mas você vê os caras botando luzinha para ET. É difícil acreditar no gênero humano num momento desse, né? Assim, a gente, semana passada, teve o nosso grupo do GT, né? Do nosso, de literatura. E eu estava falando sobre, quando eu falava do Adorno, né, das minhas implicâncias com algumas coisas, alguns exageros do Adorno, algumas questões ali, quer dizer, deve ter sido muito doloroso, é uma experiência para o intelectual muito difícil. Eu imagino ele na Alemanha, né, nazista, quer dizer, ver o povo alemão nazista. E aí a gente entende, né? A gente sai em Copacabana. Eu nunca saí, eu nunca cheguei perto. Eu tenho tanto medo de ver aquela horda verde e amarela fazendo aquelas coisas que eu nunca cheguei perto para ver. Mas eu tenho meu grupinho das velhinhas da minha hidroginástica, que são todas bolsonaristas, e realmente é uma experiência assustadora. É dali que eu fico. Então, é muito difícil essa vocação, mas essa vocação é um posicionamento político radical do Cândido. E aí eu queria te dizer que eu acho que é isso que a gente precisa recuperar nesse momento. Essa imagem que era do Boal, que é do Freire, né? E de uma tradição de uma esquerda, enfim, do século passado, que era de acreditar radicalmente no humano, né? na possibilidade do humano e dos seres humanos se organizarem, prevalecer o senso coletivo de organização, de solidariedade, aqueles valores, né, que ontem eu estava chorando ouvindo a canção da Unidade América Latina com a ida do Pablo Milanês, enfim, de uma memória nossa do século passado que está se esgarçando nas novas gerações e que precisa ser recuperado. E eu só queria colocar em relação à questão do movimento negro e dessas tensões hoje, felizmente, né, a gente tem em muitos grupos isso está sendo superado. Né? Eu acho que tem uma experiência, eu tenho tido alunos extraordinários que vêm do movimento negro com posições assim muito melhores, no sentido de uma conversa, de uma troca muito amadurecida. E, claro, tem tensões, mas aí vai ter sempre, né? Mas eu espero muito que esses 4 anos tenham sido para a gente de aprendizado. Embora a gente saiba, né, o Freud avisou para a gente que uma experiência de brutalismo, de violência, de autoritarismo, é difícil brotar disso a democracia. Né? O solo... Como diria Drummond, o tempo é de poetas podres, enfim, o tempo é podre de poetas podres, alguma coisa assim na Florianause, pobre, né? O tempo, ele cobra da gente, né? Também, enfim, os seus limites. Mas eu continuo achando que o Cândido e a lição do Cândido é absurdamente atual, e a lição do Boal, né? Essa geração aí dos intelectuais que formaram, né, o nosso melhor do século XX são essenciais. Não, então, eu sempre digo a mesma coisa. Eu não sou brasileira, digo de novo, moro aqui há 30 anos, aprendi a gostar muito do Brasil, e nessas eleições, então, gostei mais ainda. Porque eu achei incrível o que aconteceu. Como vocês falaram, né? Humano, acreditar. Embora tenha esse bando de malucos bolsominhos, eu fiquei tão emocionada. Eu não sei se vocês viram um programa do Gregório do Vivier que chama Chora Mais. A mim me mandaram para ver, eu já estava um pouco cansada do Gregório, mas eu fui ver e eu concordei totalmente com ele, porque foi um milagre o que aconteceu. Assim, ter ganho a eleição foi um milagre. Porque a perversidade dessa gente, o que eles fizeram para comprar a eleição, e mesmo assim, e aquela cena das estradas bloqueadas, essas pessoas que foram votar no Lula a pé, eu fico assim, toda arrepiada. Foi maravilhoso, foi épico. Acho que o Brasil não pode esquecer disso. Isso tem que ser o tempo todo lembrado.
E hoje eu vi uma coisa horrível no Twitter, porque o Twitter é horrível, né? Realmente, eu acho que eu vou tirar do meu celular. Mas não sei se vocês viram, esses meninos que foram a pé fazer o Enem, e aqueles brutos, aqueles perversos, dizendo, faz o EL do Lula, vai estudar com Lula na cadeia. E só lembrando, Lula foi um preso político. É isso, né? Isso tem que ser dito o tempo todo. O Lula foi um preso político. Não importa se ele fez, não fez, se ele sabia, se ele fechou os olhos. O Lula foi preso para impedir que um processo continuasse. Isso é muito claro. Então, ele é um preso político. Então, vai estudar com Lula na cadeia, sim. Vai aprender muita coisa. É o Lula, né, que vai para a cadeia e estuda, porque ele leu muito lá, aprendeu, estudou, cresceu. Fez ginástica e voltou sarado. Obrigada. Acho que mais uma, André? Então tá. Mais alguém? Sim, por favor. Pergunta bem simples que, enfim, pesquisando, lendo há muito tempo, vendo internet, ficou uma coisa meio confusa na minha cabeça sobre o Boal. A saída dele à Columbia University, ele foi, eu teria lido que ele foi para estudar engenharia química e aproveitou para estudar teatro. E foi então isso mesmo? Ele descobriu, não sei se foi o próprio Abdias, não sei quem, ou Nelson Rodrigues também, que tinha um professor, João Gassner, que era um bom professor de dramaturgia. Então, ele inventou essa história para o José Boal, pai, mandar ele para a Colômbia, porque tinha que pagar a passagem e tal. E ele fez um PhD de plásticos e petróleos. Posso contar uma anedota rapidinho? Tem a ver com o FJ, com Paulo. Como chamava ele? Paulo o quê? Paulo Maia. Tem um menino, né, que na época que estávamos com as coisas do Boal na UFJ, ele veio comigo em São Paulo, no SESC, porque o SESC São Paulo fez uma ocupação Boal muito... Pompeia contra Boal. Fez uma muito grande, com um monte de coisa. Aí ele voltou e quis filmar 2 velhinhos que tinham estudado com Boal naquela época, engenharia química. Aí filmou, tomou depoimento, e os velhinhos não sabiam que ele estava filmando ainda. Aí ele escuta um velhinho falar para outro, mas você veja, o Boal, engenheiro químico pela UFJ, PhD em plásticos e petróleos, sei lá, Columbia University, tinha um emprego garantido na Petrobras, e foi fazer teatro no buraco do metrô. Eles estavam desolados. É uma questão de ponto de vista, né? Tá em vídeo, né? Bom, gente, eu acho que a gente pode... Ah, sim. Então, isso não deixou só registrado uma coisa, é que o Boal entrou na minha vida, quer dizer, com todas as coisas boas, sem que eu pedisse, sem que eu desejasse, não é? E entrou. Bem, por quê? Por que eu quero registrar isso? Para falar de um tempo em que a escola pública era uma coisa magnífica, não é? Houve um tempo muito bom, né? Não sei se chegaria a magnífica, mas muito bom. Então, eu trabalhava num centro interescolar, em Bom Sucesso, antigamente não havia disciplinas, aquelas do núcleo comum, não é? Eram todas disciplinas especiais, e, de repente, caiu no meu colo um negócio chamado artes cênicas, porque Maria Helena Silveira, professora de língua portuguesa, foi a primeira que me deu aulas na UFRJ, e estavam inaugurando uma
reciclagem para professores públicos, e Maria Helena Silveira era gerente desse projeto chamado Projeto 3. Não é? Então, ela, como professora de português, rigorosíssima, um dia chega à sala de aula e diz: Célia, Regina, você está inscrita num curso de educação artística do Projeto 3. Eu falei: como assim? Não, assim sim. Eu falei: não, mas já sou esposa de um marido ciumento, não é? Que trabalhar no município e ainda fazer faculdade já traz o caos para dentro de casa. Ainda vou me envolver num curso de educação artística? Não, seu nome é o primeiro da lista e ponto. Bem, isso um belo dia fez com que uma amiga, me sondando, eu era professora primária. Ela, Célia, a Secretaria de Educação está querendo montar alguma coisa diferente, com os cursos diferentes. Eu falei: que cursos? Ela falou: você tem alguns? Eu falei: não, que curso? Artes cênicas. Eu falei: eu acho que tem um negócio assim, de artes cênicas. Fui lá, só gente de primeiríssima esse curso. Né? Peguei o papel, achei que ia ficar lá, dei para a menina. A mãe dela levou para a Secretaria de Educação. 2 meses depois, diz para mim: Célia, você conseguiu. Eu mandei os meus e não consegui, mas você conseguiu. Bem, fui professora de artes cênicas. Tá? Então, foi aí que eu fui procurar coisas que eu desconhecia, e Augusto Boal entrou na minha vida. Então, desde 1970 e alguma coisa, eu já estava dando aula de teatro de oprimido com os meus alunos dali, favelinhas no entorno de Bom Sucesso, não é? Naquela regiãozinha ali, não é? Que é a nossa, né? Eram os meus alunos que faziam coisas magníficas. Obrigada, Célia. Bom, gente, então acho que a gente pode ir concluindo, né, a mesa. Eu quero agradecer demais. Eu não vou falar muito, senão eu vou me emocionar. E é isso, obrigada mesmo. Tá bem.